Ainda falando de política, nesta segunda-feira teve uma coletiva de imprensa na Câmara Municipal de Pouso Alegre, convocada aí pelo presidente da mesa diretora, o vereador reverendo Dionísio Pereira, para falar dos resultados do ano de 2022 dele à frente do Legislativo. Um dos destaques feitos pelo vereador foi exatamente os números adotados e conquistados ao longo deste ano de 2022. O primeiro ano recente aí sem as restrições impostas pela pandemia, já que 2020 e 2021 foram diversas restrições, e com isso os serviços da Câmara, as sessões, os eventos foram realizados com participação ampla da população, e serviços como o CAC, que tem a oferta de emprego e a emissão de documentos, teve o maior número aí de pessoas procurando. Foram 37 mil pessoas procurando serviço do CAC, 17 mil ali por colocação no mercado de trabalho e 20 mil para emissão de documentos. Outro número sempre trazido aqui é a respeito dos gastos da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, delas em todo o Brasil, ela recebe um percentual determinado por lei, pela Constituição, ali do que o município arrecada, de acordo com a população de cada município. No caso de Pouso Alegre, recebe 7% do orçamento da prefeitura. E esse 7% em 2022 representou aí 24 milhões de reais de repasse à Câmara Municipal. O vereador Dionísio Pereira, presidente da Câmara em 2022, disse que a Câmara economizou, gastou ali abaixo do que é até permitido gastar, e com isso há uma sobra de cerca de 8 milhões de reais que serão devolvidos ao Executivo Municipal. Não era nosso objetivo cortar gastos, ou ficar trabalhando na miséria. Não era esse o objetivo, porque o serviço tem que ser feito com seriedade, gastando o mínimo possível. Esse foi o nosso objetivo. Um serviço sério, gastando o mínimo possível. E nos alegramos porque, olhando agora para as nossas contas, vemos que 30% das transferências que recebemos ao longo do ano, poderemos devolver, que vão ser transformadas em obras de melhorias para os nossos munícipes, para os nossos bairros. O ano de 2022 é o primeiro ano pós-pandemia, digamos assim, sem as restrições para o atendimento na Câmara. Com isso, os números foram destacados aqui na coletiva de participação popular. Números altíssimos de participação da população aqui na Câmara. Só de eventos aqui na Câmara, para além dos trabalhos específicos da Câmara Municipal, tivemos mais de 200 eventos, considerando que nós conseguimos receber próximo de 300 pessoas, até 300 pessoas nos eventos, então foram mais de milhares e milhares de pessoas que passaram por aqui, instituições que puderam usar as estruturas da Câmara para desenvolver bons trabalhos que significam para a população, e escolas e servidores públicos, enfim. Foi um ano de festa, de alegria e da Câmara com as portas abertas, ao ponto de terminarmos o ano com um balanço muito positivo sobre isso. O vereador também falou sobre presidir o Legislativo e na composição que tem a Câmara Municipal de Pouso Alegre de maioria ampla, de base a favor do prefeito. Neste caso, hoje, Coronel Dimas, que assumiu em março, quando o Rafael Simões se afastou para ser candidato a deputado federal. Por um lado, ajuda, é claro que você tem mais facilidade para aprovar projetos considerados mais polêmicos, mas, por outro lado, deixa o ambiente muito agitado, porque depois você tem uma minoria na oposição que sabe e se reconhece perdedora sempre. E não é bom a pessoa se reconhecer perdedora, ela achar que nunca ela vai ter vez de aprovar alguma coisa do interesse dela. Isso cria um clima de animosidade e que depende muito do presidente administrar isso, porque é o presidente que tem a caneta na mão para acolher, às vezes, um requerimento de última hora ou para deixar ser ouvido alguém da oposição. Então, eu lutei para fazer isso, porque o lado bom que a base consolidada traz é acompanhado de um lado muito ruim, que é a animosidade, às vezes, em alguns momentos, da oposição. Mas foi tudo contornado.
Agora uma última pergunta da minha parte. É a seguinte, o senhor nunca havia sido presidente da Câmara, foi pela primeira vez. Correspondeu à expectativa? É uma experiência que eu passo a defender até, né, como nós temos aqui um debate que a presidência devia durar 2 anos. Eu falo, é uma coisa boa, presidência de 2 anos tem mais tempo para a pessoa desenvolver ideias, começar e terminar muita coisa. Mas eu gostei da ideia da presidência de 1 ano só. Por quê? Porque isso força um trabalho em conjunto, força o diálogo. Porque você pega algo em andamento, que se você não levar avante, é perigoso você começar algo que não vai ser terminado também até o final do ano, você vai depender do outro. Então, cheguei aqui na presidência para fazer uma experiência mais profunda do Legislativo e levei avante todos os projetos viáveis que vinham sendo discutidos na presidência anterior. E deixo agora vários projetos, alguns deles eu falei aqui, outros estão lá sobre a mesa, eu já passei para o futuro presidente, e que ele vai dar continuidade. Então, o que eu penso hoje? Uma experiência que vai somar muito na minha vida. E aí eu passo a gostar mais da ideia de 1 ano só na presidência, porque outros vereadores podem fazer essa experiência também. O maior número de vereadores fazer essa experiência para termos um legislativo mais maduro, mais entendedor de todos os bastidores da vida política.